Querido aluno, querida aluna, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e hoje, juntos, desbravaremos a história do mundo islâmico. Enquanto o cristianismo se consolidava no mundo bizantino, simultaneamente em uma região do Oriente Médio, a Arábia, os povos que ali viviam se reuniram em torno de uma nova concepção religiosa, o islamismo. A cultura árabe-islâmica, então, expandiu-se para diversos locais, para além do Oriente Médio, chegando ao norte da África e à Península Ibérica. O açúcar, o algodão, o conceito de azeite, a função de um alfaiate, são, por exemplo, conceitos que surgem em função do contato com o mundo islâmico. Vamos, na aula de hoje, buscar promover uma análise no eixo revisional do nosso conteúdo sobre o Império Árabe. A Arábia, antes e depois de Maomé. Nesse momento da aula, vamos começar a contextualizar o surgimento da civilização árabe-islâmica. Esta surge e irradia-se a partir da Península Arábica. Esta estava situada no sudoeste do continente asiático. A região apresentava um clima extremamente quente e seco, com cerca de 80% de seu território constituído por desertos, como o mapa a seguir ilustra. Este mapa nos consolida a concepção de que as condições naturais da Península Arábica foram determinantes para que uma das características econômicas deste povo se desenvolvesse, isto é, o comércio. A pouca fertilidade do seu solo, o clima quente e seco, pouco favorável, portanto, à produção agrícola abundante, faz com que esta sociedade tenha que buscar uma alternativa para a sua sobrevivência. A Arábia pré-islâmica. Como começamos a ponderar em nossa aula de hoje, a Península Arábica foi moradia de diversos povos, que inicialmente se organizavam em tribos ou clãs. Historiadores costumam classificá-los como ou a partir de dois grandes grupos, conforme as suas características culturais, primordialmente. Os árabes do litoral, povo sedentário que morava nas cidades próximas à costa, como por exemplo Meca e Yatreb, e que se dedicavam primordialmente ao comércio, conduzindo caravanas de camelos que transportavam mercadorias do Oriente para as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo, e os árabes do deserto, povos seminômades que viviam em torno dos oásis da península. Dedicavam-se primordialmente à criação de ovelhas, cabras e camelos e à produção artesanal, além de praticarem saques e pilhagens. Ainda na intelecção, nessa discussão que nos leva a compreender a Arábia pré-islâmica, nesse momento da aula vamos buscar compreender que a Arábia não teve unidade política até o século VII. Os povos ligavam-se uns aos outros por laços de parentesco e por elementos culturais, como, por exemplo, a fala, ou seja, o idioma, pelas mesmas crenças religiosas, majoritariamente politeístas. Na cidade de Meca havia um templo que reunia uma série de ídolos das principais divindades cultuadas por esses povos que habitavam a Arábia pré-islâmica. Neste templo encontrava-se também a Pedra Negra, venerada pelos árabes. A existência do templo na cidade de Meca fez com que essa cidade se tornasse extremamente importante por ser um ponto de encontro de diversos povos da região. Além disso, nos períodos de paz, a cidade transformava-se na capital comercial dos povos da Península Arábica, recebendo pessoas e mercadorias dos mais distintos locais. Vamos fazer um paralelo? Estudamos que, na transição da Alta para a Baixa Idade Média, o comércio renasce. Então, enquanto na Península Arábica também vemos a prática do comércio definir-se como um elemento de coesão e configuração da sociedade, posteriormente denominada de Império Árabe, Império Islâmico, temos na Europa, no contexto da Baixa Idade Média, o renascimento da mesma atividade comercial. Entendam, portanto, que estamos falando de uma transição do mundo medieval para o mundo moderno, em que a própria concepção de capitalismo
adquire um novo formato, né? O modo de produção feudal será substituído por outra modalidade de produção, pautada fundamentalmente nas relações comerciais. A importância da cidade de Meca. Observem que a prática do comércio tornou Meca um local fundamental para os povos árabes. Mas a prática do comércio também suscitava o contato com outros povos. Povos que, em muitos aspectos, não praticavam do politeísmo, mas praticavam do monoteísmo. Por exemplo, um outro aspecto que já foi pontuado, mas que eu vou destacar, acentuar nesse momento da nossa aula, é a questão do porquê, por exemplo, o meteorito que ficava dentro do templo de Meca era sagrado, segundo a tradição do povo árabe. Porque, segundo esta concepção ideológica religiosa, este meteorito, quando cai na Terra, era da cor branca. Mas começa a ficar preto por conta dos pecados cometidos pela humanidade. Então olha que concepção interessante, né? Concepção religiosa que abarca aí a estruturação de uma sociedade. Os habitantes de Meca eram coraixitas e se beneficiavam do comércio. Os coraixitas, portanto, eram os protetores da Caaba e controlavam o templo, que recebia constantes peregrinações. Estamos falando, portanto, que formou-se neste processo um conselho de administração constituído por representantes das famílias e das tribos mais importantes da cidade de Meca, tribos estas árabes. Faltava, entretanto, uma unidade política cada vez mais desenvolvida e proporcional em relação à quantidade de tribos que ali viviam. Esta unidade, por isso que a gente vai falar que a formação do Império Árabe se dará após o advento de Maomé, só irá acontecer a título de unidade política, cultural e religiosa quando Maomé, a partir dos pressupostos e prerrogativas do Islã, unificar essas tribos. A Arábia Islâmica. A construção do Estado Árabe se dá a partir do momento em que Maomé, um mercador da cidade de Meca, funda o islamismo, religião monoteísta cujos seguidores são chamados de muçulmanos. Segundo a tradição islâmica, aos 40 anos de idade, Maomé, ou Muhammad, o mais louvado, teria sido escolhido por Deus para ser o seu último profeta enviado à humanidade. Quando iniciou suas pregações, Maomé dizia que os ídolos do templo deveriam ser destruídos, pois havia um único Deus, criador do universo, do nome Alá. Isso provocou uma reação dos sacerdotes de Meca, já que atacar a religião que eles representavam feria diretamente o papel que representavam nesta sociedade. O profeta Maomé poderia, portanto, ao apregoar a defesa do monoteísmo, prejudicar a prática comercial. Por quê? Porque muitos dos comerciantes que iam a Meca iam em função dos rituais politeístas da cidade. Na medida que, como vimos, os sacerdotes de Meca consideravam aquilo que Maomé defendia como um risco ao desenvolvimento da cidade, Maomé foi obrigado a deixar Meca no ano 622. Maomé refugia-se em uma outra cidade, denominada de Yatrib, ou Yatreb, que posteriormente recebe o nome de Medina, ou Cidade do Profeta. Este episódio, ou essa situação na história dos povos árabes, intitula-se de Hégira, palavra de origem árabe que significa emigração e marca o início do calendário muçulmano. Maomé e seus seguidores difundiram a nova religião em Medina e organizaram um exército de fiéis. Em 630, conquistaram Meca e destruíram todos os símbolos da Caaba, à exceção da Pedra Negra, considerada símbolo de união. A partir daí, o islamismo começou a expandir-se vertiginosamente na Península Arábica e os diversos povos foram se unificando em torno de uma nova religiosidade. Assim, por meio da identidade religiosa, criou-se uma nova organização política e social. Formou-se, portanto, o Estado Islâmico, de governo teocrático. O que é teocracia mesmo? Vamos lembrar, né? É o governo do... Coloca lá no fórum de discussão, para a gente discutir. Além disso,
No contexto aí, né, da formação desse Estado Islâmico, após a morte de Maomé, no ano 632, o Estado muçulmano passou a ser governado por califas, que concentravam os poderes religiosos, político e militar. O islamismo, a submissão a um Deus único. A religião islâmica, ela prega a submissão plena e total do ser humano aos preceitos de Allah, o Deus único, desta denominação religiosa, e que seria para esta religiosidade o Criador do universo. A palavra Allah significa, em árabe, Deus. A submissão total a Deus é chamada de Islão, ou Islã, em árabe, Islam, submissão. Aquele que tem fé é muçulmano, do árabe muslim, que significa aquele que se submete a Deus. O islamismo é uma das religiões mais influentes na atualidade. Suas cidades sagradas são Meca e Medina, ambas situadas na Arábia Saudita. Recebem, a título de turismo e de peregrinação anualmente, algo próximo a 2 milhões de muçulmanos, primordialmente no mês sagrado do seu calendário, o mês do Ramadã. No processo de intelecção e construção dos princípios básicos do islamismo, vamos pontuar os chamados 5 pilares do islamismo. O primeiro deles é a crença no Deus único, Allah, e em Maomé como seu profeta. O segundo é fazer 5 orações diárias com o rosto voltado em direção a Meca. O terceiro deles é a prática da generosidade e da esmola com os mais pobres. O quarto é cumprir o jejum religioso no mês do Ramadã, que, só para constar, começa agora em 23 de abril e vai até 23 de maio. O quinto princípio do Islã, que nós pontuaremos, é que todo muçulmano deve, pelo menos uma vez, tendo condições, peregrinar a Meca, sua cidade sagrada. O Alcorão, o livro sagrado do Islã. Os princípios básicos dessa denominação religiosa, do islamismo, encontram-se reunidos em um livro sagrado dos muçulmanos, chamado de Alcorão ou Corão. Segundo a tradição sagrada ali representada, Allah, o Deus único do universo, e essencialmente bom e justo. E os seres humanos deveriam obedecer inteiramente aos desígnios impostos através de seus mandamentos e trilhar, portanto, um caminho de vida conduzido para o bem. Nesse sentido, o Islã ainda traz, dentre os seus versos, a ideia de que, no dia do julgamento final, todos os mortos ressuscitarão e serão julgados por seus atos. Sendo assim, caso sejam salvos, serão enviados para o paraíso, aonde permanecerão eternamente. Caso sejam condenados, irão para o inferno, aonde arderão por toda a eternidade. Veja que estamos falando sobre uma representação, uma característica desta religiosidade, que é uma representação da crença na vida após a morte, que também se encontra em outras representações ou religiosidades monoteístas, como nós já estudamos. Na abertura do Alcorão, encontram-se as seguintes palavras, abre aspas: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o clemente, o misericordioso, o soberano do dia do julgamento. A ti somente adoramos, somente a ti imploramos socorro. Fecha aspas. Veja que as palavras que marcam esses versos, que marcam o início do Alcorão, colocam numa dimensão muito clara a submissão do povo ao seu Deus. Além de normas religiosas, o Alcorão também incluía em seus versículos, em seus trechos, preceitos religiosos, morais, econômicos e políticos que orientavam e conduziam a vida cotidiana social. Por exemplo, o Alcorão proíbe que os fiéis comam carne de porco, consumam bebidas alcoólicas ou pratiquem de jogos de azar. O roubo é severamente punido e a poligamia masculina, que é o casamento de um homem com mais de uma mulher, é permitida. Após a morte do profeta Maomé, a religião islâmica sofreu várias interpretações, ressignificações e divisões, entre as quais se destacam 2 grupos que até hoje são conflitantes e que surgem neste processo de divisão.
Os sunitas, anota aí, defendem como condição para o homem ocupar o cargo de chefe de Estado do povo muçulmano, o califa, portanto, ele tenha que ter sólidas virtudes morais, como honra, respeito pelas leis e capacidade de trabalho. Os sunitas, além do Alcorão, seguem a Sunna, que se refere ao comportamento habitual do profeta Maomé e de seus companheiros, quanto às suas ações, falas, aprovações e desaprovações. Essas informações, registradas através de narrativas curtas, são denominadas hadiths. Só para aprofundar a discussão, ao falarmos de Sunna, falamos sobre um conjunto de preceitos, práticas e costumes baseados nas ações de Maomé. Tudo bem? O segundo grupo, que surge nessa cisão do mundo árabe, do mundo islâmico, é o grupo dos xiitas. Anota aí que a divisão entre sunitas e xiitas é muito abordada nos exames vestibulares. Veja, para os xiitas, postulavam que só podia ocupar a chefia do Estado muçulmano aquele que fosse um legítimo descendente de Maomé ou que fosse a ele aparentado. Eles afirmam que o chefe da comunidade islâmica é pessoa diretamente inspirada por Alá e que os fiéis lhe devem obediência absoluta como a seu próprio Deus. Atualmente, a maioria dos seguidores do xiismo encontra-se no Irã, no Iraque e no Iêmen. Nas demais regiões do mundo islâmico, predominam os seguidores do sunismo, aproximadamente 80% dos atuais muçulmanos. A expansão árabe, a formação, portanto, do Império Islâmico. Após a morte do profeta Maomé e sob a liderança dos califas, ocorreu um processo de grande expansão territorial árabe. Sobre várias razões, esta expansão foi determinante para que o Império Árabe se formasse. Entre elas, destacaremos as seguintes. Essas expansões, ou esse movimento de expansão, se dá fundamentalmente pela busca de terras férteis, pelo interesse na ampliação das suas atividades comerciais e por guerras santas, as chamadas jihads, contra os infiéis, ou seja, a luta para difundir e proteger o islamismo. As fases da expansão estão divididas em dois grandes momentos. O primeiro momento, a primeira etapa entre 632 e 661, período dos califas eleitos que sucederam Maomé. Nesse processo, eles conquistaram regiões da Pérsia, da Síria, da Palestina e do Egito. A segunda etapa, concentrada entre os anos de 661 e 750, é o período da dinastia dos califas omíadas. A capital foi transferida para Damasco. Houve a conquista, por exemplo, do noroeste da China, do norte da África, de quase toda a Península Ibérica, e o avanço árabe, ou sarraceno, como também era denominado, atingiu ao Reino Franco e foi barrado por Carlos Martel naquela famosa Batalha de Poitiers, em 732, que nós já pontuamos em nossa aula do Império Bizantino e também do mundo feudal. Eu esqueci que existe uma terceira etapa, que vai do ano 750 ao ano 1258. Período esse da dinastia dos califas abássidas, ou abássidas, marcados pela ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. Nesta fase, a capital do império foi transferida para Bagdá. As conquistas muçulmanas ainda avançaram pela Europa na parte sul da Península Itálica. Diversificação econômica e tolerância. As regiões conquistadas pelo Império Árabe, portanto pelos muçulmanos, desenvolveram majoritariamente uma grande produção agrícola, graças à construção de grandes obras de irrigação que tornaram produtivas terras anteriormente estéreis e que eram, portanto, empobrecidas. Cultivaram assim lavouras, adaptaram-se ao clima e desenvolveram essas regiões. Ao mesmo tempo em que ampliavam seus territórios, os muçulmanos expandiram as atividades comerciais, dominando grandes rotas, como por exemplo, rotas que iam da atual Índia até a Península Ibérica. Viajantes do mar e da terra, os muçulmanos realizaram negócios em diferentes regiões do mundo. Navegaram constantemente pelo Mar Mediterrâneo, pelo Oceano Índico, pelo Mar Vermelho e atingiram diversas regiões do globo, intensificando a sua prática comercial. Nesse processo de expansão, continuamos a falar, portanto, do Império Árabe, do seu processo de expansão, do seu processo de ampliação da atividade econômica pautada no comércio.
Esse mesmo comércio muçulmano foi acompanhado de um significativo desenvolvimento da produção artesanal. Também se tornaram habilidosos comerciantes, criando diversos instrumentos jurídicos para a realização de negócios, como, por exemplo, criando cheques, estabelecendo letras de câmbio, criando recibos e, portanto, desenvolvendo uma sociedade tipicamente comercial. A cultura e a religião islâmica não foram impostas aos povos conquistados, e isso é importante frisar. Embora muitas pessoas tenham se convertido aos preceitos do Islã, aos preceitos de Maomé, os povos dominados não eram obrigados a se converter. Historiadores apontam, por exemplo, que as comunidades cristãs e judaicas da Península Ibérica mantiveram suas crenças mesmo durante a presença do Império Islâmico na região. Vamos ao início do declínio do Império Árabe. A partir do século VIII, o poder de vários territórios conquistados pelos muçulmanos passou a enfrentar diversas crises internas, provocadas, em sua grande maioria, pelas rivalidades com os califas, ou entre os califas. Essas disputas de poder levaram, portanto, ao enfraquecimento e ao desmembramento do Império Islâmico e à formação de diversos estados muçulmanos independentes, como o Estado de Córdoba, na atual Espanha, e o Estado muçulmano, o Estado Islâmico do Cairo, no atual Egito. No plano externo, os árabes enfrentaram a reconquista de algumas regiões sobre as quais eles haviam avançado. Por exemplo, na Península Ibérica, os cristãos reuniram-se para expulsá-los de seus territórios. No Oriente, entre os séculos XIII e XV, uma série de povos invasores acabaram conquistando territórios anteriormente dominados pelos árabes. No entanto, o islamismo manteve seu predomínio em grande parte dos novos estados que surgiram com o fim do Império Islâmico. Atualmente, países de diferentes regiões do mundo, como por exemplo do norte da África, de parte da Ásia, do sudoeste da Europa, são demasiadamente islâmicos. A cultura muçulmana, em diversos aspectos, é vivenciada em cerca de 75 países e a religião islâmica é seguida por cerca de 1,4 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Durante a Idade Média, os árabes assimilaram e reelaboraram produções culturais de diversos povos, criando, ao mesmo tempo, uma cultura rica e singularizada. Em muitas situações, eles difundiram aspectos econômicos e culturais do Oriente e do Ocidente. Foi, por exemplo, por intermédio deles que chegaram à Europa inventos dos povos orientais, como a bússola, a pólvora e o próprio papel. E também de muitos textos da Antiguidade Clássica, como, por exemplo, as obras de Aristóteles. Na ciência, podemos destacar contribuições nas áreas matemática, medicina, química, entre outras. Estamos aqui, portanto, construindo uma intelecção de que a hibridação, ou ainda, o contato dos povos árabes orientais, com o mundo ocidental e vice-versa, foi extremamente rico para a ampliação ou para a disseminação de uma cultura extremamente qualificada, pluralizada e que integrou diversas regiões do mundo. Muito bem, em nossa aula de hoje discutimos a ascensão do Império Árabe, assim como o seu declínio. É importante compreendermos que muitas das leituras que se fazem sobre fundamentalismo, radicalismo, a partir de grupos que, de alguma maneira, efetivamente nascem ou têm a sua gênese em alguma comunidade islâmica, é em muitos aspectos uma interpretação carregada de representações distorcidas, são interpretações que são carregadas de um certo preconceito, porque em nenhum momento, por exemplo, do livro sagrado dos árabes, do Alcorão, se prega uma violência explícita. Isso tudo é interpretações radicalizadas e distorcidas desta obra. Além disso, as práticas da violência que ocorreram durante a expansão árabe ocorreram também no processo de expansão de outros povos. É óbvio que a violência pela violência não se legitima, mas estamos aqui construindo uma intelecção, uma compreensão de que muitas das representações da contemporaneidade sobre os árabes são efetivamente distorcidas. Espero que você tenha conseguido acompanhar as discussões desta aula sobre o mundo árabe, tenha aí
agregado aos seus conhecimentos reflexões construtivas e faço votos de que muito em breve estejamos juntos. Nós nos encontramos na próxima semana com mais uma videoaula, já ia adentrando a modernidade, mas antes disso, pontuando ali a Guerra dos 100 Anos e as Cruzadas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.